Amém. Queridos, nós estamos diante da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Por que Paulo escreveu essa carta? Porque Paulo, ele se interessou em escrever essa carta aos irmãos que estavam em Roma. Paulo, ele ainda não era conhecido daqueles irmãos. Ele não tinha ido a Roma, mas ele tinha a intenção de fazer uma viagem missionária até a Espanha. E Roma era uma cidade que ele iria passar por ela. E ele precisava, então, de apoio, tanto financeiro, como também de orações, de parceiros na obra que ele estava sonhando e idealizando diante de Deus. E Paulo, então, ele escreve essa carta para esses irmãos, porque ele sabia que esses irmãos não estavam muito alegres com Paulo, porque Paulo era um judeu, e Paulo perseguiu a igreja. Depois Paulo começou a pregar um evangelho que eles achavam que era um evangelho anti-judaico. E eles então estavam um pouco avesso com o apóstolo Paulo. E Paulo então ele escreve essa carta para se apresentar àqueles irmãos, mostrando àqueles irmãos qual era a sua crença, aquilo que ele acreditava, qual era o seu pensamento quanto ao judaísmo e aquilo que de fato era a verdade, aquilo que era o evangelho. O tema principal dessa carta é o evangelho como poder de Deus para a justificação. Romanos 1, versículos 16 e 17. O tema principal: o justo viverá pela fé. Porque Paulo escreve a esses irmãos a respeito dessa justificação. Porque aqueles irmãos, eles estavam agarrados à lei. Lembram? Os judeus, por mais que Jesus estava ali presente, eles não acreditavam que aquele era o Messias. Os judeus não acreditavam que aquele de fato era o libertador prometido pelos profetas. E os profetas anunciavam que esse Messias que viria era aquele que iria estabelecer um reino de paz. E eles então esperavam esse reino de paz ser estabelecido por meio desse Messias que estava sendo prometido pelos profetas. Jesus esteve com eles, mas eles não acreditavam que aquele era de fato o Messias que estabeleceria o reino. Por quê? Porque eles esperavam um outro tipo de Messias. Eles esperavam um Messias heróico, um Messias que fosse um guerreiro de guerra, um Messias que fosse um comandante militar, alguém que fosse de fato um alto escalão. Não um Messias que estava diante dos pobres, não o Messias que estava pregando o evangelho a prostitutas, não o Messias que lavava os pés dos discípulos. Espera aí, não é esse Messias que os judeus esperavam, mas esse de fato era o Messias. E Paulo então ele escreve essa carta para mostrar àqueles irmãos de fato quem Jesus era, a obra que ele fez de reconciliação, mostrando que não adiantava eles se agarrarem às leis, pois a lei não justificaria eles. Não adiantava eles se prenderem a fazer boas obras, que as boas obras não justificaria aquele povo. Não importava nada disso. O que importava era reconhecer que de fato aquele que esteve entre eles era Jesus, o que veio morrer e por meio da morte conceder vida, por meio da ressurreição dar a garantia de eternidade. E também diante dessa obra redentora ele inaugurou o reino, ainda não de forma completa, mas o reino foi inaugurado, totalmente diferente do que os judeus acreditavam, mas esse de fato era Jesus. Então Paulo escreve essa carta para mostrar para aqueles irmãos que o pensamento deles estava incorreto, que eles precisavam acreditar de fato que Jesus, ele era o Filho de Deus, e que por meio da sua obra ele justificou os pecadores. Por isso que Paulo vai gastar um tempo para escrever do capítulo 1, os versículos 16 e 17, quando ele apresenta o evangelho como poder de Deus para justificar todos, tanto judeus como gregos,
Ele vai dali até o capítulo 3, versículo 20, falar a respeito do pecado, dessa ira que estava sobre nós antes da morte de cruz, da condenação que estava sobre nós antes da vinda do Messias. Então, do capítulo 1, versículos 16 a 17, até o capítulo 3, versículo 20, Paulo vai mostrar a podridão em que tanto os judeus como os gregos também estavam. E os judeus se achavam superiores aos gentios, porque eles sabiam que Deus escolheu lá atrás, lá no Antigo Testamento, escolheu eles para ser o povo. E eles entendiam que quando esse libertador, esse Messias viesse, ele estabeleceria o reino em Jerusalém, e Jerusalém, então, de Jerusalém, Jesus estaria no trono, e daquele trono ele governaria todas as nações, e como os judeus eram o povo escolhido de Deus, automaticamente todas as nações iriam se render a Jesus, mas também aos judeus. E eles acreditavam que os inimigos, os vizinhos, que eram seus inimigos, seriam também subjugados, porque o Jesus que eles esperavam, o Messias que eles esperavam faria isso. De fato, os profetas falaram sobre isso, mas eles entenderam, interpretaram de forma incorreta. O reino que Jesus veio estabelecer, e de fato estabeleceu, não é apenas para os judeus, mas é para os judeus e para os gentios. E que todos, tanto judeus como gentios, estão no mesmo patamar, e todos estão debaixo da ira de Deus. Por isso que Paulo gasta esse tempo para mostrar essas verdades àqueles irmãos. E a igreja em Roma era de maioria judeus. Depois também teve os gentios, mas de maioria eram judeus. Por isso que Paulo então mostra essas verdades para aqueles irmãos. Aí do capítulo 3, versículo 21 até o capítulo 4, versículo 25, Paulo então passa a mostrar àqueles irmãos que a justificação é uma graça concedida mediante a fé, e essa fé não vem deles mesmos, essa fé vem de Deus, para mostrar para eles que não adiantava fazer obras, não adiantava cumprir leis, o que adiantava era crer em Jesus, que é Jesus que iria justificá-los. Então Paulo vai mostrar isso, Jesus como o único mediador, como o único que iria justificar o seu povo. E aí nós entramos no capítulo 5, e o capítulo 5, dos versos de 1 a 11, Paulo vai gastar aqui um tempo para mostrar para eles o seguinte: olha, essa justificação que é concedida por meio da fé, é uma graça dada por Deus, é gratuito, isso é para vocês, e se vocês são justificados por essa obra redentora, vocês têm os frutos da justificação. E que frutos são esses? O capítulo 5 vai mostrar para nós. Quais são os frutos da justificação? Você é justificado? Se você é justificado, veremos então os frutos que procedem, que emanam dessa justificação. E o versículo 1 e o versículo 2 vai mostrar então esse primeiro fruto. Diz aí: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Justificados, pois. O uso dessa conjunção é para mostrar que o que Paulo falou do capítulo 3, versículo 21, até aqui o capítulo 4, versículo 25, mostrando a justificação que vem por meio de Jesus Cristo, agora ela se conclui com os frutos oriundos dessa obra redentora de reconciliação que é feita por meio de Jesus Cristo. E ele então indica aqui o primeiro fruto. Ele diz: mediante a fé temos paz com Deus. Paz com Deus é o primeiro fruto da justificação. A justificação, ela nos é concedida por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos entender o que é a justificação. O que é a justificação? A justificação é um ato gracioso de Deus que imputa em nós a sua justiça. Mas a sua justiça é uma declaração de que agora, por meio da morte de cruz,
nós somos declarados justos. E essa declaração de justos, ela é uma declaração que ela tem vigor no momento da nossa regeneração e ela continua, ela tem os seus efeitos no decorrer da nossa vida. E essa justificação, ela só pode ser doada a nós mediante a fé e unicamente por Jesus Cristo. E essa justificação é uma graça em que nós entendemos que é dada gratuitamente. Não é eu indo até Deus para receber essa justificação, mas é Deus me escolhendo para derramar e imputar sobre mim essa justificação. E essa justificação, como exemplo, para ficar mais claro, essa justificação é como se fosse uma carta de alforria. Lembra da carta de alforria para os escravos? Os escravos recebiam essa carta e eles agora estavam livres. E eles então poderiam caminhar pelas terras e passar por outros donos de terra. E esses donos de terra, se chegassem a eles e falassem, agora você vai ser meu escravo, eles poderiam mostrar essa carta de alforria e dizer, olha, eu sou livre, eu tenho aqui um documento que mostra que eu sou livre. A justificação é assim também. Nós éramos, antes da obra redentora de Cristo, nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos em guerra contra Deus, nós lutávamos contra Deus, nós estávamos debaixo da ira de Deus. E Deus, por meio de Jesus Cristo, então, nos concedeu, na morte de cruz, esse selo, garantindo agora a nossa justificação e dizendo, olha, vocês não são mais escravos do pecado, vocês não são mais meus inimigos, vocês são agora os meus amigos, pois eu os escolhi para ser amigos, ser filhos, e eu dei a vocês essa carta de alforria, esse selo que é a justificação. Isso é justificação, Deus concedendo, imputando a nós essa garantia, e essa garantia ela perpetua por meio do Espírito Santo a nós para sempre. Por isso que nós pregamos na nossa teologia, à luz das Escrituras, que uma vez salvo, sempre salvo. Nós não perdemos a salvação, porque essa obra ela é perfeita. Se nós perdêssemos a salvação, essa obra de Deus seria imperfeita. E a justificação é uma obra perfeita de Deus. E a paz, então, ela é assegurada pela justificação. E essa paz, ela denota relacionamento com Deus. Entenda, querido, que essa paz não é uma paz de sentimento, não é aquela paz que você chega e fala, ufa, agora consegui cumprir o que eu tinha cumprido, que eu tinha prometido, e agora eu posso ficar em paz. Não preciso mais ficar preocupado. Não é essa paz. Essa paz que vem da justificação é uma paz de estado. É um estado de paz. O que seria isso? É a certeza de que essa justificação, ela me garante, nesse tempo aqui, a certeza de que Cristo voltará e as suas promessas se cumprirão. E a certeza de que aquela ira que estava totalmente sobre mim não está mais. Então é uma paz que eu sinto porque aquela ira que me condenava não me condena mais. E a justificação ela foi concedida a nós no meio da nossa condenação, quando nós estávamos brigando com Deus. Deus então concedeu essa justificação e nos tornou amigos dele. A paz com Deus significa aqui que Deus não tem mais nada contra nós. Deus não está em guerra contra nós, e nem nós em guerra contra Ele. E essa guerra que antes tínhamos com Deus, ela cessou. E o que existe agora? O que existe agora entre nós é apenas paz. O que existe agora entre eu e Deus é paz. Essa justificação me concedeu essa graça de ter a paz e a certeza de que Deus vai cumprir essa promessa. Você agora faz parte do reino inaugurado. Você desfruta dessa paz que é procedente da justificação, que declarou você como justos, como amigo de Deus, tirando aquele status de ímpio, de inimigo de Deus, para agora ser amigo de Deus. Lembra? Não foi um ato seu,
é um ato de Deus por meio de Jesus Cristo. E ele fala isso quando diz que é mediante a fé. E nós sabemos que a fé é dom de Deus. Ela não brota em nós mesmos. Ela vem sendo doada por Deus para que por meio dessa fé que nós temos, nós possamos ter paz, e por meio de Jesus Cristo, por intermédio dele, nós podemos ter esse acesso pela fé na graça na qual nos permanece e nos deixa firmes. E essa paz nos garante a firmeza. Paulo diz no versículo 2 que nós estamos firmes, alicerçados em Jesus Cristo. Isso por quê? Porque, de fato, essa justificação, ela foi mediante Jesus. E esse mesmo Jesus que concedeu essa justificação, ele garante que ela vai continuar em você por toda a sua vida. Então ele não só dá, ele dá e preserva. Ele não apenas te concede a justificação, mas ele concede a justificação e te garante essa justificação. É o selo dizendo justificado e o penhor dizendo está garantido. Pode continuar a viver, pode passar por problemas que vier, você não vai perder o que eu te dei. Portanto, você passa por meio dessa justificação a ser, então, parte do reino de Deus. É um benefício de Deus a você. Por isso que nós não cantamos aquela música que muitos cantam, segura na mão de Deus, porque não é nós que seguramos na mão de Deus. É Deus que fala, meu filho, você não era nada, você estava debaixo da minha ira, você estava condenado, foi eu que fui até você e segurei na tua mão. E eu te garanto que eu vou andar com você por meio dessa obra que eu fiz com você. E eu que escolho soltar a sua mão, não é você que escolhe soltar a minha mão. Essa é a justificação, essa é a paz, esse é o estado de paz que nós temos, esse é o fruto que vem dessa obra bendita de Cristo. Nós não temos que nos alegrar por causa disso? Temos, e muito. Mas não para por aí. Ele continua a nos mostrar, agora dos versos 3 a 8, o segundo fruto. E o segundo fruto é o amor de Deus. O amor de Deus é o segundo fruto que vem emanado dessa justificação. Paulo fala do amor de Deus que já desfrutamos aqui no presente. Esse amor que Paulo está demonstrando para nós aqui é o amor de Deus em mandar o seu Filho para morrer na cruz. Esse amor incondicional, esse amor enorme em que Deus mandou o seu Filho para morrer na cruz por nós, é um amor que Deus nos apresenta. Mas Ele nos apresenta esse amor também doando esse amor a nós. E no versículo 5 nós vamos perceber isso. O versículo 5 vai mostrar que nós fazemos parte e temos agora esse amor de Deus. O versículo 5 vai dizer que esse amor, ele é doado a nós, por meio do Espírito Santo. E olha que interessante. Vamos ler o versículo 5. Ele diz que, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. E esse amor sacrificial de Deus, de Jesus Cristo, ele foi dado a nós. E só quem entende esse sacrifício voluntário de Deus, de Jesus Cristo, quem de fato foi justificado. Porque esse amor é imputado a nós pelo Espírito Santo. E só quem tem o Espírito Santo é quem tem Jesus Cristo. É quem de fato foi regenerado. Mas antes disso, o texto vai mostrar algumas coisas importantes para nós. Ele vai falar o seguinte no versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Presta atenção aqui, queridos. Olha o que Paulo está falando. Gloriarmos nas próprias tribulações. O que seria isso? Ele está dizendo assim, olha, vocês têm que se alegrar no meio
da morte. Vocês têm que se alegrar quando vocês estão desempregados. Vocês têm que se alegrar quando você está passando por um perrengue. Vocês têm que se alegrar quando você está olhando para a sua vida e está vendo que nada está dando certo. Você tem que se alegrar. Você se alegra quando você está passando por um momento de tribulação? É difícil, né? Eu acho muito difícil me alegrar quando estou passando por uma tribulação. Mas Paulo está mostrando isso para nós. Está dizendo que nós temos que nos gloriar ou nos alegrar na tribulação. Mas por quê? Porque quando eu perder um ente querido, eu tenho que me alegrar. Eu estou sofrendo. É uma pessoa que eu mais amo, eu estou sofrendo, porque eu tenho que me alegrar. Paulo vai dar um motivo para isso. Olha na sequência. Ele vai dizer: gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Sabe por que você vai se alegrar? Sabe por que você vai ter essa convicção de que, por mais que você venha chorar pela perda de um ente querido, ou pelo desemprego, ou por qualquer outra tribulação, você vai ter esse conforto de Deus, oriundo do Espírito Santo? Ele vai dizer que essa alegria é parte disso, e que essa alegria, ela vai produzir em nós perseverança. Vamos entender um pouquinho o que Paulo quer dizer para nós sobre essa perseverança, para nós entendermos então essa alegria que ele pede para nós. A perseverança é a atitude de crer em Deus quando tudo está errado. É muito fácil você crer em Deus quando tudo está indo bem, quando tudo está lindo e maravilhoso na tua vida. É muito fácil. É muito fácil você crer em Deus assim. Agora eu quero ver você crer em Deus. Eu quero ver nós crermos em Deus quando nós estamos lá embaixo, no buraco. Quando nós estamos passando por problemas terríveis. Quando nós estamos olhando para Deus e falando: Senhor, por que isso? E por que a minha causa não é resolvida? Porque eu já tenho 1 ano sofrendo, 2 anos sofrendo, 3 anos sofrendo, e nada se resolve. Ser crente quando tudo está bem é fácil. Ser crente na tribulação é difícil. A perseverança me leva à intimidade com Deus, a relacionamento com Deus, a crer em Deus, a entender que eu passo por isso, porque Deus, Ele não deixou de segurar a minha mão. Eu passo por isso, mas Deus não soltou a minha mão. Ele está comigo, Ele vai comigo. Por isso que Paulo, depois lá no capítulo 8, versículo 35 a 39, vai falar daquilo que nós cantamos aqui. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Por amor de ti, somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada disso vai nos separar do amor de Deus. E o amor de Deus, então, me guia por meio da tribulação. O amor de Deus faz com que a tribulação seja para mim uma escola. Seja para mim uma escola. O amor de Deus me leva a passar por essas tribulações, focado numa esperança. Por isso que ele diz em sequência que as tribulações, sabendo que produz perseverança, e a perseverança, experiência, esperança, e essa perseverança vai produzir experiência. Por que experiência? Porque o crente experimentado, ele passa pela fornalha. O crente experimentado, ele passa pela tribulação. Paulo quer mostrar para nós, sabe o que, queridos? Isso aqui é muito sério. Paulo quer mostrar para nós o seguinte: olha, o crente maduro,
não é o novo convertido. Esse é neófito, é novo na fé, ele não é um crente maduro. Sabe qual é o crente maduro? É aquele que é experimentado. Mas ele é experimentado em quê? Na tribulação. O crente maduro é aquele que passou pela tribulação. O crente maduro é aquele que passou e permaneceu perseverante, fiel a Deus. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos grandes exemplos disso. Vocês conhecem a história de Jó? Vocês conhecem a história de Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia, vendo o templo sendo destruído, vendo as pessoas sendo mortas, vendo tudo que ele tinha e que ele amava sendo destruído, e sendo levado para o cativeiro babilônico. E ele lá permanece fiel. E ele é jogado, mesmo em meio à sua fidelidade, ele passa pela prova de ser jogado na cova dos leões. Mas ele não questiona a Deus. Ele é fiel a Deus. E ele passa pela prova. Os profetas também, Jeremias, Isaías pregava para um povo sabendo que o povo não ia ouvi-lo. Mesmo assim ele pregava, porque Deus o revelava. O crente maduro é aquele que passa pela prova, aquele que passa pela tribulação e permanece fiel. O texto então diz que a perseverança produz essa experiência, e essa experiência produz agora a esperança. O crente que já passou por essas tribulações, que foi forjado pelos sofrimentos, ele se enche de certeza de que essas promessas de fato cumprirão e são seguras como prometida a nós por Deus. Então vamos entender novamente a lógica de Paulo. Paulo então diz o seguinte: meus irmãos, vocês são justificados mediante a fé. Isso veio de Deus, isso por meio de Jesus Cristo. Não foi obra sua, foi obra de Cristo. E essa justificação trouxe frutos, trouxe um estado de paz, porque agora você não está mais debaixo da ira, mas você está agora diante da graça de Deus. E essa paz, ela se brota também, ela brota do amor de Deus, na morte de cruz, de reconciliação, e também esse amor te leva a prosseguir, sendo você provado nas tribulações, e essa tribulação produzindo em você uma perseverança para você continuar caminhando, e essa perseverança vai trazer para você uma experiência, porque você vai crer de fato e vai ter relacionamento de fato em Deus, em Jesus Cristo, por meio dessa prova, e essa experiência vai te dar com certeza esperança. Porque você vai entender que de fato, quando Deus te livrar dos sofrimentos, você entenderá que de fato, o que Ele prometeu, que é a vida eterna, o reino completo, tudo isso que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Nós só vamos entender isso quando nós passarmos por todas essas consequências que Paulo mostra para nós. Você já ouviu várias histórias dizendo de pessoas falando que se tornaram mais íntimos de Deus quando estavam passando por uma enfermidade enorme. Pessoas contando experiências que em meio à beira da morte, Deus o tornou mais íntimo dele, e quando o livrou, ele continuou buscando mais a Deus. Essa é a ideia. Isso é a justificação. Isso é ser cristão. Isso é viver para Deus. Por isso que Paulo, lá no capítulo 8, vai dizer para nós também: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos que você passa, querido, são pequenos. E não pense que esses sofrimentos, Deus
Jesus Cristo tem deixado de olhar para você? Não. Ele está com você. Ele está apenas te aprovando. A tribulação, ela te prova. Por isso que agora faz sentido nós nos gloriarmos nas tribulações, porque elas têm uma orientação, uma pedagogia, e ela nos reporta para a obra que será completa em nós quando Cristo voltar. E aí nós passamos então para o terceiro fruto que é descrito aqui para nós. Primeiro é a paz em Deus. A segunda é o amor de Deus. E o terceiro fruto é o livramento da ira. Olha os versos 9 e 11. Diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Queridos, não seremos frustrados em nossa esperança, porque em Cristo Deus nos ama tão profundamente que enviou o seu Filho para nos reconciliar, que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz. Se, pois, fomos justificados por meio dessa morte, ou desse sangue, muito mais seremos salvos de qualquer derramamento da ira de Deus. E Paulo aqui, ele está falando para nós dessa ira vindoura, do grande dia em que Cristo voltará para derramar o seu juízo de forma total e completa sobre os ímpios. Por isso que nós, justificados, que temos o nosso selo, a nossa garantia, não precisamos nos preocupar com o dia do juízo. No dia do juízo todos serão julgados. Mateus 25, 32 diz que Deus reunirá todas as nações e elas estarão diante dele, e ele julgará todos, separando o pastor dos cabritos e dos cabritos as ovelhas. E no dia do juízo, então, o crente não precisa se preocupar, o justificado não precisa se preocupar, porque a morte de cruz te garantiu o acesso à vida eterna com Ele. Então, no dia do juízo, você apenas ouvirá Jesus separando as ovelhas dos cabritos, o pastor separando então a ovelha boa daquelas que não são ovelhas. E se você tem a sua carta de alforria, o seu selo, a sua garantia, a sua justificação, você pode ficar tranquilo, que Jesus vai te separar com aqueles que irão com Ele para o céu, para assumir, para ter junto com Ele a eternidade. E olha os versículos 9 e 10, uma construção lógica que Paulo traz para nós, que é muito interessante. O versículo 9, Paulo, ele vai falar da nossa condição legal com Deus. Que condição é essa? A nossa declaração de justos. Olha o versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Aqui Paulo fala que nós somos justos. No versículo 10, ele fala da nossa relação pessoal com Deus. A nossa reconciliação. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que esses dois versículos mostram para mim? O que esses dois versículos mostram para nós? Está dizendo o seguinte, que se Deus já realizou a obra por meio de Jesus Cristo, de morte e de ressurreição, e te justificou, te reconciliou, te salvar está muito fácil. Paulo está dizendo o seguinte, se Deus já fez essa obra de reconciliação, muito mais Ele fará te salvando da ira dele, da ira de Deus. Paulo está dizendo, meu querido, se você é justificado, fica tranquilo, porque você é salvo. E se você é salvo,
espera o grande dia. Viva na esperança desse grande dia. Seja um cristão autêntico, porque nesse grande dia você apenas ouvirá Jesus falando: vem, bendito de meu Pai, entrai pelas portas do reino que está preparada. Por isso que o texto vai falar para nós da ira, que Paulo fala também lá no capítulo 1, versículo 8, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vai falar que nós éramos inimigos, mas agora nós somos reconciliados, e que Ele nos garante essa reconciliação por meio de Jesus Cristo. E aí ele termina no versículo 11 dizendo: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, Paulo agora conclui dizendo: olha, vocês foram justificados, então vocês têm esses frutos: a paz, o estado de certeza de que não passará mais pela ira de Deus. Você tem o amor de Deus, demonstrado na cruz e imputado a você por meio do Espírito Santo. E você está livre da ira do grande dia, do juízo final, em que Cristo julgará todas as nações. Lá você pode ficar tranquilo, porque lá você estará separado entre as ovelhas eleitas e escolhidas por Deus. Por isso Paulo fala: glorie-se, alegra-se na tribulação. Por isso que ele fala: alegra-se, porque vocês são reconciliados, justificados. Meus irmãos, essa foi a obra de Cristo. E essa obra de Cristo, ela já aconteceu. Ela já aconteceu. Os judeus ainda aguardam, erradamente. Mas nós já entendemos que Cristo já veio, já morreu. E que a obra dele na cruz nos reconciliou, nos declarou, nós somos justos e agora nós podemos viver alegremente os benefícios, os frutos que emanam dessa obra redentora e justificadora. Por isso nós podemos nos alegrar. Nós podemos alegrar nessa obra que Cristo fez para nós. E eu quero dizer também para você que você pode passar pelas provas. Mas passe pelas provas sabendo que Deus está com você. O amor de Deus não saiu de você. Deus não deixou de segurar a tua mão. Passe pelas provas sabendo que Deus está com você. Ele deixou o Espírito Santo para que você pudesse lutar, ser consolado nessa caminhada que você tem aqui na terra. Continue com os olhos voltados para o nosso autor e consumador da fé. Como Paulo fala em Colossenses capítulo 3, que nós temos que olhar para as coisas do alto e não nas que são aqui da terra, porque a nossa esperança está nessa volta de Cristo, que é real e que se cumprirá. E para encerrar, eu quero dizer para você, meu querido, que se você já é justificado, já foi reconciliado, se alegre em Deus, busque ser um crente autêntico, vivendo da forma que Deus espera que você viva. A justificação chama santificação. Então você precisa viver de forma santa e reta perante Deus. E se você ainda não é justificado, se você ainda não desfruta dessa graça que foi doada por Deus, saiba que o Espírito Santo em um momento vai te convencer, se você é um eleito, dos seus pecados. E você entenderá que será o tempo de você responder sim para Jesus Cristo e se voltar para Ele. Quem sabe não seja hoje. Quem sabe Deus está falando com você aí. Quem sabe você não precisa assumir um compromisso novo com Deus. Ou reassumir o compromisso que você teve
com Ele quando Ele transformou a sua vida, mas que pelos percalços da vida você se afastou dele. Olhe para aquilo que Cristo fez e glorifique a Ele. Em nome de Jesus. Amém.